E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner, você tá no canal Traje Cômico, então já deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo de hoje. Vamos dar uma olhada no negócio da dublagem. Eu gosto do cara que Esse apresentou aqui o foi Oscar. cancelado esse tempo aí. Mas, Pra você cara, ver. quem não é, né, hoje em dia? O malandro lá do Oscar, cara, o Gervais. Ele foi cancelado? Não. Tentam cancelar ele. Não, sim, mas, cara, ele mandou uns trecos no Oscar ali. No Oscar ou No Oscar, Golden foi? Globe? Foi Golden Globe? É, foi. Cara, Globo de assim, Ouro. você tem que ter muita personalidade pra mandar aquele Você não negócio lembra? Mel na Gibson, cara a da cara do Mel galera. Gibson. Foi Exatamente. muito bom isso aí Nossa, mesmo, pra quem não sabe o que ele tá Entendeu? falando, vale a pena Gibson, pesquisar, porque isso aí foi ele muito ficou bom. pesado com todo Eu não mundo lá. tenho a manha, Eu cara. também não teria, não, cara. Putz, por isso que eu digo assim, cara, sabe? É um negócio Eu muito admiro. especial, né? Porque você tem que ter muito O que culhão o de Léo subir Lins ali. faz, cara, o que Sim, o Gervais faz, cara, eu admiro pra caramba. é também. difícil, cara. Não é nos dias de hoje, né? Putz, não, é hoje. Cara, se bem que eu acho que é o contrário, né? Porque já que você vai ser cancelado mesmo, por que não ser divinamente, né? Entendi, legal. Tipo assim, falar, ai, eu não gostei da sua barba, Vilela. Pô, ele falou que o cara não gosta de barba. Então, aí você vai ser cancelado por qualquer bobagem. Me Então, desculpa por eu ter barba. mete o pezão na jaca logo e desce pro inferno, cara. É. Porque, pô, então, já que eu vou ser em grande estilo, né? Exatamente. Não vou ser porque eu botei o Acho que é o que eu dedinho, faço, assim, isso. E aí o cara é tão cancelado que ele vira incancelável, porque Exato. mais um, Porque também mais se a gente para pra pensar, cara, essa coisa é se você permitir, né? Quem é que pode te mas cancelar? em dublagem também tá tendo uma discussão pesada. sobre Mais isso, ou né? menos, mais ou menos. Algumas pessoas, dependendo das posições que elas ocupam, elas podem se dar ao luxo de falar mais o que elas pensam, porque, cara, elas estão num lugar que elas não vão perder a sua fonte de renda, os patrocínios, porque elas já têm respaldo pra isso. Sei lá, tipo, Danilo Gentili, o SBT segura a bronca pra não mandar ele embora. Mesma coisa o Léo Lins. O SBT não manda ele embora, então tipo, ele tá de bem com o SBT. Mas se fosse a Globo, eles poderiam ser demitidos. A questão é que o SBT não sai cancelando os artistas, necessariamente. Sei lá, pelo menos não todos. Alguns ali conseguem falar o que eles pensam sem sofrer com cancelamento. Mas não é todo mundo assim, não é em todo lugar. E eles podem acabar perdendo alguns patrocínios. Por exemplo, talvez o Garcia Júnior esteja falando isso porque ele já tem prestígio no meio da dublagem o suficiente para poder falar o que ele pensa sem que isso feche portas para ele. Mas, por exemplo, eu gostaria de ser dublador e eu acho que eu não tenho como entrar no meio da dublagem hoje em dia, que é um meio que está cada vez mais tomado pelo identitarismo, nem fazer um trabalho que seja, sabe? Fazer uma coisinha assim, oficial. Porque eu estou cancelado o suficiente, eu não tenho prestígio no meio o suficiente para conseguir passar por cima disso sem o menor problema. Eu sinto que muitas portas se fecharam quando eu comecei a falar o que eu penso, mesmo que fosse algo passível de cancelamento. Porém, algumas lendas, e o Garcia Júnior é claramente uma lenda, né, da dublagem, algumas lendas realmente elas conseguiram chegar num patamar onde elas podem falar o que elas pensam com mais tranquilidade, porque o Garcia Júnior não vai perder todas as oportunidades de trabalho que ele tem, sabe, a essa altura do campeonato, se ele decidir ser mais autêntico. Só que não é todo mundo que é Garcia Júnior. Quem tá chegando agora, quem não tem todo esse prestígio, ou quem tá em algum meio mais incerto, quem depende de contratos de patrocínio, essas pessoas, não dá pra dizer, só é cancelado se permitir, se deixar. Não. Porque o cancelamento ele vai tentar afetar o bolso, né? É uma espécie de boicote que vai tentar destruir a carreira da pessoa, fazer ela perder todos os seus contratos, ter as portas fechadas. Então, algumas pessoas não estão numa posição em que elas conseguem falar abertamente e lidar com cancelamento sem que isso seja um problema. Mas o ideal, se você quer poder falar o que você pensa, enfim, para poder passar por cima desse cancelamento, é você construir uma carreira onde você possa ter essa liberdade. Alguém falou que um dublador do Valorant foi desligado sem aviso nenhum por ser bolsonarista. Aí, ó. Vai saber. Tipo, dublagem é de colocar negro pra dublar negro, essas coisas, não tem um Sim. movimento pra fazer. Vamos pegar isso aqui, que essa é a parte interessante da conversa. Quem é que pode te Mas cancelar? em dublagem também tá tendo uma discussão pesada sobre isso, né? É? Tipo, dublagem é de colocar negro pra dublar negro, essas coisas, não tem um Sim, movimento pra rolando fazer muito. isso? Sim. De trans pra trans. Então, mas é um. Assim, eu Identitarismo vejo um atacando. problema num determinado sentido do que o seguinte, tá? Eu não vejo Eu não sou. Eu, por exemplo, É a eu sou voz, considerado branco no Brasil, mas a Certo. minha avó é preta. É?
Assim, e não é, E veja se bem, você- não é assim, não tem uma mistura, não. Não, ela é preta, preta, é. preta. Então, assim, E a gente nos Estados Unidos, a gente com essa cor aqui é. não, exatamente. É, Você é é latino. Você é latino, porque é uma mistura entre negros, brancos e tal. Então, é muito complicado, cara, você dizer assim, tá, então eu não pertenço a lugar nenhum. Porque eu tenho um bisavô também que é alemão, e tenho um avô que é alemão do outro lado, e eu tenho minha avó que é preta, e tenho a minha outra bisavó que é espanhola, e que vem de uma área toda moura, porque ela era bem assim, aquele tipo marrom, né? Que não é uma pele bem do marroquino, né? De quem vem ali da região mourisca. Então, cara, então eu não sou nada. Então eu sou um vira-lata, eu não posso fazer nada. E como é voz só, eu já vi negro dublando branco. Dublando? Nossa, parece que eu tô falando errado, né? Não, tá certo. É, né? branco, Dublando, parece que eu tô tipo Cebolinha. Sim. Dublando branco, dublando negro, existe isso, né? Sim. Porque o que importa é a voz. Adulto dublando criança, adolescente. Sim. A Maria Inês, por exemplo, que fazia... Hoje a gente estava falando sobre isso, estava falando com o Zé Américo, com o Enio Vivona, O Enio teve aqui, o Zé Américo também. Tô sabendo. Mas você Te mandaram um encontrou abração ele pra hoje? você. Encontrei com eles hoje. Ah, boa. Encontrei com eles hoje, te mandaram um abração, inclusive. E a gente estava falando sobre a Maria Inês, que era a única pessoa que fazia menino. Ela fazia o Will Robinson, do Perdidos no Espaço. Caramba. Aquilo ali é uma mulher, cara. É. E ela fazia perfeitamente Mas voz essa de garota. cara, eu acho que é a mágica da atuação, da dublagem, é você Exato. entrar naquilo Eu, outro dia eu estava conversando isso até com uma pessoa fora daqui do Brasil, com um alemão que é da mesma área, que trabalha com o que a gente trabalha. E eu estava falando isso. Eu falei, cara, olha só como isso é louco. Porque muitas vezes também tem essa coisa de... Eu sempre briguei, entre aspas, contra isso, para dizer assim... Porque eu falei assim, não, quantos anos o cara tem? Cara, não interessa. Quantos anos você acha que essa voz tem? Porque isso é um ator. Então vamos fazer o seguinte, o Tom Cruise não pode fazer mais Missão Impossível, porque ele tem 60 anos. Exatamente. Mas não, cara, o cara é um galanzão. São pontos muito bons, né? O próprio Daniel Craig, que eu dublei no 007, né? Nos filmes do 007. Ele tá com quanto? Ele, tá com ele tem, 50. ele tem um ano a menos do que eu, ele nasceu no mesmo dia, no mesmo mês, Sério? um ano depois de mim. Ele é de 2 de março de 68. Cara, Então ele ele tá tem bem pra 53. caramba. Não que Exatamente. você esteja mal. Não, não, Mas pô, é que não, o Daniel pelo Craig tá bem. Pô, e a conta, não, a única o coisa Tom Cruise que... tá mais velho que a gente, velho. Exato. Olha como ele Cara, tá. a única coisa que eu tô bem melhor do que o Daniel Craig é na conta bancária. Agora, realmente, claro, fisicamente, ele tá muito melhor do que eu. Óbvio. Mas você vê isso, cara. Então você vai falar assim, não, o cara não pode fazer o Bond, o Tom Cruise não pode fazer o Ethan Hunt, né? Ethan Hunt. Não pode fazer? Né? Não pode fazer, porque ele tem... Não, você tem 60 anos. Quem é que vai dizer isso pro... Cara, eu achei isso incrível. E essa questão da idade é uma parada bem interessante, porque assim, tem muita gente que tem voz de jovem, outros que são jovens, mas tem uma voz mais envelhecida, por assim dizer. Cara, o Manolo Rey. O Manolo Rey pode perfeitamente dublar adolescente pelo resto da vida, eu acho. Ele dubla o Sonic ainda, agora, sabe? Ele tem uma voz muito jovem. O Wendell tem uma voz muito jovem. E aí, tipo, não pode, porque não tá na faixa etária certa, tipo... E é o que ele falou, são atores. O trabalho de um ator é justamente fingir ser quem ele não é. Fingir, atuar. Entrar num personagem que ele não é de fato. Então é uma coisa tão idiota, é que vira pauta identitária pura e simplesmente, claro, né? Porque aí eles vão querer bater na questão racial, na questão de orientação sexual, então agora só gay pode dublar gay. Que na verdade, se você for parar pra pensar, é um negócio muito mais preconceituoso, tipo, isso é voz de negro? Isso é voz de gay? A gente vai começar a fazer isso também agora, tipo... Sabe, insano. Manolo Rey, que inclusive, por exemplo, dublava o Will Smith no Maluco no Pedaço. E é engraçado porque o Will Smith ele tinha um vozeirão, o Will Smith mesmo adolescente, ele tinha uma voz bem grave, bem encorpada. E o Manolo Rey tem uma voz super aguda, tipo, what you feel, não sei o que e tal, sabe? Tipo, pra mim, o Will Smith dublado parece mais adolescente do que no original, porque a voz do Will Smith era muito grave. Então isso é uma coisa muito louca. Tipo, cara, a voz do Manolo Rey, por mais que fosse diferente, inclusive, da voz do Will, encaixava perfeitamente no personagem. Ela assim, casava perfeitamente. E é um branco, adulto, dublando um negro adolescente, fazendo um ótimo trabalho. É perfeito. É perfeito. Tipo, não consigo imaginar um Maluco no Pedaço com outra pessoa dublando o Will. Tipo... casava perfeitamente. Então, é uma coisa tão boba, tão besta, sabe? Tipo, realmente ficar tentando colocar isso na voz. Eu acho legal essa parada de tentar buscar uma voz mais próxima da original, sabe? Porque a probabilidade de encaixar melhor essa voz é maior. Às vezes a gente tinha umas pessoas escaladas que não combinavam muito bem.
sei lá, uma Uraraka, que em japonês tem uma voz super fofinha, ela é uma personagem mais fofa, com uma mulher com um vozeirão de mulherão mesmo, dublando ela, e, tipo, que eu acho que não combina tanto, sabe? Às vezes você vê uma voz que parece que não foi tão bem escalada. Então, se você tenta buscar um timbre parecido com o original, vai ser mais fácil de encaixar. Isso é uma coisa. Agora, ficar vendo se o cara que vai dublar o negro é negro, que vai dublar um gordo é gordo, que vai dublar um gay é gay, tipo, que são atores. Um hétero consegue fazer um gay e um gay consegue fazer um hétero. Tem grandes dubladores homossexuais que dublam vários protagonistas, que são tipo, sabe, homens, galãs, tá ligado? Aquele homem viril, másculo, que as mulheres se derretem. E o cara que tá fazendo a voz dele é gay. Às vezes o ator também é gay. Tem muito ator gay que faz hétero, muito ator hétero que faz gay. Tipo, são atores. Então é uma coisa tão sem sentido. Tom Cruise, entendeu? Porque senão, como que a gente vai fazer pra dublar Transformers? Ah. Um carro que saiba dublar. Como Não, que a gente vai fazer um caminhão? sim. Achar um caminhão. Agora tem. Pra dublar o Transformers tem que ser um caminhão do mesmo modelo e do mesmo Cara, ano. e eu tô aqui já visualizando Quem é que dubla o que ET, as pessoas né? estão do outro lado falando. Não, mas não é bem assim. O que você tem que entender é que as pessoas estão sendo excluídas por isso. Sim, mas você começa a excluir os outros. É. E na verdade, por exemplo... Essa é uma parada polêmica, mas que é verdade. É aquela verdade inconveniente. Toda inclusão forçada, quando você inclui forçadamente uma pessoa em algum lugar, você está gerando uma exclusão em outro lado, em outra direção. E é polêmico, porque, tipo assim, pra eles não é problemático, porque você tá incluindo as minorias e excluindo as maiorias opressoras. Então, tipo, tá tudo bem. Você realmente vai falar das pessoas que estão sendo excluídas são, cara, homens brancos, héteros, opressores. Ai, coitadinho dele, tá sendo excluído. Mas tá. Você tá tirando ele de alguns papéis. Às vezes era um personagem que ele já tinha, por exemplo. Só que, sei lá, era um cara branco que tava dublando um personagem negro. E aí começaram a fazer essa parada. O Echo, mano. Aconteceu isso com o Echo, inclusive. O Echo, de League of Legends, é negro. E quem dublava ele era o Marcelo Campos, se eu não me engano. É o cara que dublou o Edward Elric. É ele, sim. E maravilhosa a dublagem. Maravilhosa. Pra mim, a voz do Echo com a voz do Marcelo era perfeita. Tiraram ele, que é um dublador que eu gosto muito, inclusive. Principalmente, ele fez o Edward Elric, o protagonista do meu anime favorito, então adoro ele. A voz dele é marcante demais pra mim. Tiraram ele porque ele não era negro, pra colocar um dublador negro no lugar. Então, cara, assim, tá tendo sim uma exclusão. Você incluiu uma pessoa, você excluiu outra. Fazer o cara perder o papel que ele já tinha, um personagem que ele já dublava. Uma voz que as pessoas já estavam acostumadas. Que é uma coisa que os fãs não gostam em geral, né? Quando troca de dublador de um personagem, uma voz que eles já estão acostumados. Porque o cara é da cor errada, da raça errada. E eles estão expandindo isso para todas as direções. Que asiático só pode dublar asiático. E aí, se você tem um filme chinês, um filme com o casting 90% asiático, você tem que buscar só os dubladores asiáticos para fazer todas as vozes, porque não pode ter um dublador de origem europeia, vai. Que a gente sabe, né? O brasileiro é tudo misturado, não é só europeu. Tem de tudo um pouco. Mas, enfim, não pode, porque tem que ter alguma descendência asiática. E é muito curioso, porque no próprio Japão... Então, anime, 90% das pessoas que dublam anime teriam que ser japonesas. Porque a maior parte dos animes são ambientados no Japão. Só que no Japão eles não fazem isso mesmo. Fullmetal Alchemist, por exemplo, é um anime que é ambientado numa versão alternativa da Europa, vai. Não é um lugar que existe de fato, mas os personagens são bem mais europeus. Edward Elric, né? Então, os japoneses, eles teriam que buscar europeus para fazer as vozes originais também. Não podem ser japoneses dublando ou fazendo as vozes originais dos personagens. Eles não têm essa preocupação, eles vão simplesmente colocar os melhores dubladores que eles têm, né, o que eles acham que a voz vai encaixar melhor, e vai ser japonês dublando europeu, dublando americano, dublando o que for, porque não estão nem aí, e vão falar aquele inglês com o japonês carregadíssimo mesmo, e dane-se. Mas aí aqui vai pegar o negócio e tipo, não, pô... É um anime, todo mundo é japonês, tem que colocar só asiático pra fazer a voz. Nanatsu no Taizai se passa numa versão medieval da Inglaterra, pois é. Só britânico, os japoneses vão ter que chamar um monte de britânico, todos os britânicos da dublagem do Japão vão ter que ser chamados pra fazer as vozes do Nanatsu no Taizai. E aí, como é que funciona isso, tá ligado? A gente vai ter que procurar também aqui dubladores de origem britânica, porque...
É diferente, né, pô? A cultura britânica, tudo bem a gente não respeitar? Qualquer um que tem alguma origem europeia aí na família, tá valendo? Ou não, a gente não precisa fazer essa distinção. Europa tudo a mesma coisa? Ou se o negócio passa na Espanha, tem que buscar alguém que tenha ascendência, eu sempre confundo, espanhola. E aí, enfim, cada lugar uma coisa. Olha o tanto, né, que tipo, vai ramificando, você vai percebendo, tipo, precisa mesmo? Tudo isso? Coisa de voz também. O Zezinho Cútulo era um ator que dublava aqui em São Paulo, que fazia o Cabo Rusty, do Rin Tin Tin. Sei. Aquela voz dele, ele tinha, sabe quantos anos quando ele fazia aquilo? Não. 40 e tantos. Aquela era a voz dele. O Carlos Marques, falecido recentemente, que fazia o Super Mouse, seu amigo, ele tinha aquela voz assim, que fazia o Garfield também. Sim. A voz do Carlos Marques era essa. Ele morreu com, sei lá, com mais de 70 anos. A voz dele era assim. Aí você vai fazer o quê? Eu vou falar, não, Carlinhos, olha só, sabe o que acontece? Você não vai trabalhar mais, porque quando eu mando o teu portfólio lá, eu falo assim, esse cara tem 30 anos, 20 e poucos e tal. Ele fazia o Homem-Aranha, na época do desenho do Homem-Aranha. Ele já tinha 60, Caramba. mas ele tinha aquela voz, cara. Aí eu vou dizer, aí chega um cara bambambam sentado numa mesa que nunca entrou num estúdio, e o cara que vai decidir, porque falou assim, não, mas o cara tem 60 anos, mas ele não pode fazer. Eu falo, o animal, ele é um ator. Ele é um ator, ele tá ali exatamente. A brincadeira é essa, é a gente ser aquilo que a gente não é. Só fala pra ele assim, ó, ele não é um Homem-Aranha, ele não vira, ele não tem poderes. A coisa de algumas vezes numas emissoras também, que depois as pessoas começaram a ficar pau da vida, porque eu falava assim, não, eu não quero, obrigado. Eu falava assim, olha, tem um locutor de telejornal, eu não quero fazer locutor de telejornal. Só um adendo aqui ainda, né? Você imagina, realmente, se a gente, tipo, levar isso, né, até as últimas consequências. Essas pessoas, por exemplo, as pessoas mais velhas com uma voz jovem, elas só vão poder dublar velhos com voz jovem. Porque elas não vão poder dublar os mais velhos, porque, tipo, vai enviar a voz e vai soar como uma voz jovem, vai pensar, tipo, não, mas esse personagem aqui, ele é um senhor. Sim, mas o dublador também é um senhor. Mas a voz dele não parece de um senhor. Ele não pode ser um senhor com uma voz jovem. Não vai ter papel para essas pessoas. Se a gente ficasse, né, se apegando à idade também, por exemplo. Porque, cara, é assim que funciona. As vozes na vida real, nem sempre elas combinam com a nossa faixa etária, com o nosso tipo físico até. Mas, enfim, no personagem, pra pessoa não estranhar, quando você vê um personagem velho, você espera que seja uma voz mais facilmente reconhecível como uma voz velha, mais grave, mais rouca, e uma voz jovem, mais aguda, mais, enfim, estridente. Só que nem sempre é assim. E aí? Vai ser complicado achar papel para essas pessoas. Boa noite. Estamos aqui e tal. Mesmo porque, cara, as pessoas falam assim, pô, mas é uma coisa legal de fazer, né? Você tá em primeiro plano aqui e tal. Sim e não. Porque quando é um locutor mesmo de telejornal, você tem um TP. Na novela ninguém vai botar TP pra você, querido. É verdade. Tu vai botar um ternão, vai pegar 3 páginas de texto, vai ficar olhando pra câmera aqui assim, boa noite, o presidente da república, tal, não sei o que, bababá. Verdade. E sabe o que vai acontecer? 2 segundos depois corta pra cena. Então, mãe, eu vou lá no mercado hoje, tal. E você fica em fundo. Aí você ficou 3 dias decorando 8 páginas de texto. Pra virar um off. Pra virar um off, cara. E 2 segundos de tela, cara. Eu falei assim, Cara, eu nunca tinha pensado nisso. sabe? Então, assim, aí a pergunta é, quando o locutor de telejornal for o principal da novela, você vai me chamar? Essa Não história é vai. boa, hein? Então, obrigado. Locutor de telejornal, titio, não faz. Tá? Titio, não vai, obrigado. Não vou fazer, não. E parei de fazer. Pro diabo. Cara, o Garcia Júnior parece gente finíssima, hein? Muito legal ele. É isso, ó. Falou o que pensa, falou ali sem papas na língua. Muito da hora, mano. Sei lá, essa parada da dublagem é insana. Mas enfim, ele disse tudo, também fiz os meus comentários. Pautas identitárias não fazendo sentido. Grande novidade. É isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham se divertido. Antes de ir embora, não esquece de deixar o like, de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Passa o vídeo adiante, deixa um comentário. Se tiver como ajudar doando através de Pix, PicPay, usando o QR Code que está aparecendo na tela, ou se tornando membro do canal, ou através do Apoia-se, usando os links que estão ali embaixo na descrição. Tudo isso me ajuda demais. Eu realmente vou ficar muito agradecido. Mas de qualquer forma, já te agradeço muito por ter ficado comigo até o finalzinho do vídeo. Então, valeu pela sua audiência. Agora eu vou indo, valeu, até mais. Fui!